Qual é o peso de uma troca de técnico em uma semana como essa? Para qualquer time muito ruim, né, Pimentel? Eu acredito que vai ser um pouco mais leve pelo fato do Felipe Luiz assumir. O Felipe Luiz é um jogador que encerrou a carreira recentemente. Ele é amigo de grande parte dos jogadores desse elenco do Flamengo, e esteve com esses jogadores recentemente no Flamengo, foi campeão. É um cara que está no dia a dia, está na rotina desses jogadores, até na rotina pessoal de muitos, na rotina profissional também. O sub-20 do Flamengo, a gente pode dizer assim, treina no campo ao lado do time profissional, então acho que isso vai amenizar um pouco. Mas é claro que é conturbado. Agora, o que os jogadores têm que entender é que está chegando o técnico Felipe Luiz e não um colega, o parceiro, o amigo. Eu acho que eles são profissionais suficientes para entender isso. Não tentar se meter no trabalho dele, não tentar influenciar o trabalho dele, e ele sempre foi um líder dentro de campo e acho que também vai saber fazer isso. Então, por esse lado, eu acredito que é um pouco mais tranquila a passagem, mas é um Corinthians, né, Pimentel? É um Corinthians que está mal, brigando contra o rebaixamento no Brasileiro, mas que está bem nas Copas, na Copa do Brasil, está bem na Copa Sul-Americana. Que bom que o jogo é em casa, porque isso está um pouco mais de alívio. Ontem a torcida do Flamengo calada no Maracanã não me surpreende. Não me surpreende. A gente já conversou várias vezes sobre a nova torcida do Flamengo, acho que isso tem muito a ver com os valores praticados no estádio. A gente sabe que o Flamengo é representado em todas as classes sociais, do mais rico ao mais pobre. A gente tem um amigo em comum, Pimentel, que fala isso. O pior bandido do Brasil, ele pode ser Flamengo, mas o melhor juiz do Brasil, ele também é Flamengo. O professor é Flamengo, o aluno é Flamengo, o aposentado, o jovem. Então, o Flamengo está em todas as classes sociais. Mas os valores praticados no Maracanã, e não só no Maracanã, mas em todos os estádios, afastaram aquele torcedor raiz, que vibrava, que chegava cedo, que ia para geral, ia para arquibancada, e isso afastou muito o torcedor raiz do Flamengo. Muito. Afastou muito esse torcedor raiz do Flamengo. Então, o comportamento do torcedor do Flamengo na arquibancada do Maracanã, ele não me surpreende. Mas ontem eu fiquei surpreendido, porque foi ainda pior. Em alguns momentos, a gente ouvia os jogadores conversando em campo. E isso mostra a frieza do torcedor do Flamengo com o trabalho do Tite, com o elenco, com a decepção da eliminação da Libertadores da América. Então, se tem um lado bom nessa história toda, eu acho que esses caras vão querer abraçar o Felipe Luiz quando o Flamengo entrar no campo. Acredito que não vai ter vaia, pelo menos antes do jogo. Quando ele aparecer na beira do gramado, ele vai ser muito aplaudido, vai ter o nome gritado, porque é mais um deles que está assumindo. A gente sabe que o Tite nunca foi unanimidade no torcedor. O torcedor nunca aceitou o Tite, ou melhor, nunca quis o Tite. Ele aceitou o Tite. E agora o Felipe vai assumir. Trocar técnico é ruim. Em meio de temporada, trocar técnico em semana decisiva é ruim. Ele vai trabalhar hoje e amanhã, não tem muito o que fazer. Joga quarta-feira. Mas esse eu acredito que seja o lado bom. Tem um ídolo na beira do campo. E aí a gente tem que entender como vai ser esse trabalho dele, né, Pimentel? Você já explicou bem, já fez matéria semana passada, o Felipe Luiz não pode assinar como técnico, e segundo as diretrizes da CBF Academy, ele não pode nem sequer ficar na beira do campo. Mas a gente vai ver como é que isso vai acontecer. Mas eu acho que do lado ruim, de todo lado ruim por uma troca em semana decisiva, o lado bom é esse, ter um ídolo na beira do gramado que o torcedor vai respeitar mais do que respeitou o Tite. E talvez até com o time jogando mal, eu acredito que aquela pressão da torcida do Flamengo vai acontecer na próxima quarta-feira contra o Corinthians.